Você sabia que, nas profundezas das montanhas da Sibéria, foram descobertas evidências de antigas espécies humanas que mudaram tudo o que pensávamos saber sobre nossos ancestrais? E que um misterioso vale repleto de estruturas metálicas e histórias assombrosas continua a intrigar cientistas e aventureiros até hoje? Neste vídeo, vamos explorar os mistérios da caverna Denisova e do enigmático Vale da Morte, revelando segredos que a ciência ainda está tentando desvendar. Prepare-se para uma jornada que vai desafiar o que você acredita ser a história da humanidade. A caverna Denisova, um tesouro da evolução humana. Imagine um lugar onde o tempo parece ter parado, nas profundezas das montanhas Altai, um território remoto onde a Rússia, China, Mongólia e Cazaquistão se encontram. É uma região selvagem, intocada, um verdadeiro mistério da natureza, cheia de penhascos íngremes, florestas densas e um frio que corta até os ossos. Ali, escondida como um segredo que a Terra guarda há milhares de anos, existe uma caverna que mudou tudo o que sabíamos sobre a história da humanidade, a caverna Denisova. Tudo começou de forma bastante despretensiosa. Nos anos 70, cientistas soviéticos decidiram explorar a caverna em busca de respostas sobre o passado geológico daquela região. A intenção deles não era encontrar evidências de antigos humanos, mas sim estudar as rochas e os fósseis de animais pré-históricos. Eles mal sabiam que estavam prestes a descobrir algo que abalaria os pilares da ciência. Mas foi só em 2008 que o mundo virou sua atenção para a caverna Denisova. Uma equipe de arqueólogos fez uma descoberta surpreendente. No meio da escuridão daquela caverna gelada, entre camadas de terra que guardam séculos de história, eles encontraram um pequeno osso, um fragmento do dedo mindinho de um ser que viveu ali há cerca de 50 mil anos. Você deve estar pensando, o que um simples osso pode mudar na nossa história? Acontece que esse pequeno osso não pertencia a um Neandertal, nem a um Homo sapiens. Ele pertencia a um ser humano completamente diferente, uma nova espécie que até então era totalmente desconhecida para a ciência, os denisovanos. Com um simples pedaço de osso, os cientistas conseguiram extrair DNA e, para a surpresa de todos, ele revelou algo totalmente inesperado. Os denisovanos eram uma espécie única, distinta dos humanos modernos e dos neandertais. Mas aqui vem a grande reviravolta. Eles não apenas coexistiram com os neandertais e Homo sapiens, mas também cruzaram com eles. Isso significa que nós, seres humanos modernos, carregamos dentro de nós traços do DNA denisovano. Sim, você ouviu certo. Até 5% do DNA de algumas populações modernas na Ásia e Oceania vem desses misteriosos habitantes da caverna. E isso muda tudo, porque por muito tempo achávamos que os neandertais eram nossos únicos primos antigos. Nós os víamos como seres primitivos, inferiores, que foram extintos por não conseguirem acompanhar nossa evolução. Mas então os denisovanos surgem, trazendo uma nova peça para esse quebra-cabeça da evolução humana. Não eram apenas Homo sapiens e neandertais vivendo e interagindo. Havia um terceiro grupo, tão sofisticado quanto os outros, e que deixou uma marca profunda no nosso próprio código genético. E não é só o DNA que surpreende. Da caverna Denisova também saíram evidências de uma cultura que era, no mínimo, fascinante. Foram encontradas ferramentas avançadas, joias e até uma agulha de osso com 50 mil anos, indicando que eles tinham um conhecimento técnico impressionante. Estamos falando de um grupo que sabia lidar com materiais complexos, que tinha uma habilidade manual refinada, muito antes do que se imaginava possível para os nossos ancestrais. Por isso, quando falamos dos denisovanos, não estamos falando apenas de ossos e fragmentos. Estamos falando de um povo que tinha uma história, uma cultura e que deixou um legado que vive em nós até hoje. A descoberta dessa caverna não é apenas uma nota de rodapé na história da evolução humana. É uma reviravolta que nos obriga a reescrever capítulos inteiros do nosso passado. E a pergunta que fica é: quantos outros segredos estão enterrados sob as montanhas geladas da Sibéria, esperando para serem descobertos? Porque se um simples osso do dedo mindinho pode mudar a nossa visão sobre a história da humanidade, imagine o que mais pode estar escondido por aí, esperando para desafiar tudo o que pensamos saber sobre quem somos
e de onde viemos. O Vale da Morte, estruturas metálicas e lendas assustadoras. Bem-vindo ao Vale da Morte, um lugar tão misterioso quanto o seu nome sugere. Aqui, em meio ao gelo eterno da República de Sakha, conhecido também como Yakutia, esconde-se um dos maiores enigmas da Terra. Para os poucos corajosos que se aventuram por essas terras selvagens, não é incomum ouvir histórias de coisas estranhas. Mas talvez a mais intrigante delas seja sobre as enigmáticas caldeiras metálicas que emergem da terra como cúpulas gigantes, de metal reluzente, parcialmente enterradas na tundra congelada. Os nômades Yakut, que chamam essa região de lar há séculos, têm falado dessas estranhas estruturas metálicas há gerações. Para eles, essas cúpulas não são apenas formações naturais ou relíquias de uma era esquecida. São coisas que devem ser evitadas a todo custo, associadas a doenças misteriosas e até mesmo à morte para aqueles que ousam chegar perto demais. Dizem que quem se aproxima dessas caldeiras volta doente, com estranhas sensações de fraqueza, febre alta e, em alguns casos, nunca retorna. A ciência moderna tentou lançar luz sobre esse mistério. Alguns pesquisadores acreditam que essas caldeiras possam ser restos de meteoritos antigos que atingiram a Terra, suas estruturas metálicas expostas como cicatrizes de um passado distante. Outros, mais ousados, sugerem que elas possam ser fragmentos de uma civilização perdida, artefatos de um povo antigo que dominava técnicas que hoje seriam consideradas avançadas até mesmo para nós. Existem até aqueles que ousam teorizar sobre origens extraterrestres, especulando que esses objetos poderiam ser evidências de visitas alienígenas em tempos imemoriais. Mas chegar até essas caldeiras não é uma tarefa simples. O Vale da Morte é um lugar onde a própria natureza conspira para afastar os intrusos. No verão, o calor é sufocante e as nuvens de mosquitos transformam a vida em um inferno. No inverno, as temperaturas despencam para inacreditáveis menos 60 graus Celsius, congelando o sangue nas veias. Além disso, a área é tão remota que não há estradas que levem até lá, apenas trilhas esquecidas, conhecidas apenas pelos pastores Yakut. E há algo de ainda mais perturbador: as histórias dos desaparecimentos. Dizem que grupos de exploradores que tentaram desvendar os segredos dessas caldeiras simplesmente desapareceram sem deixar rastros. Nenhum sinal de vida, apenas seus acampamentos abandonados, como se eles tivessem sido varridos da face da terra. O que realmente aconteceu com essas pessoas? Seria uma advertência dos antigos espíritos do vale? Ou algo muito mais sombrio que ainda espera para ser descoberto? O que quer que essas estruturas metálicas sejam, uma coisa é certa: o Vale da Morte continua a desafiar os cientistas, arqueólogos e aventureiros. A cada expedição fracassada, o mistério só cresce e as lendas se aprofundam. Será que estamos diante de algo que vai além da nossa compreensão? Um enigma que a própria Terra está relutante em nos deixar desvendar? Só o tempo, e talvez um pouco mais de coragem humana, dirá. Até lá, o Vale da Morte permanece envolto em sombras e segredos, uma lembrança constante de que o nosso planeta ainda guarda muitos mistérios que resistem a ser desvendados. O enigma do evento de Tunguska, no dia 30 de junho de 1908, em um dos cantos mais remotos da Sibéria. O sol está apenas começando a subir no horizonte, trazendo uma leve brisa que balança as árvores da vasta taiga. A vida segue seu curso tranquilo, os camponeses cuidando de suas tarefas diárias, até que, de repente, o céu explode em um clarão deslumbrante. O que aconteceu em seguida é quase impossível de descrever. Um estrondo colossal ecoa pelos céus, seguido por uma onda de choque tão poderosa que derruba árvores como se fossem palitos de fósforo, numa área de mais de 2.000 km². Estamos falando de uma explosão 1000 vezes mais forte que a bomba de Hiroshima, mas sem crateras, sem fragmentos de meteorito, sem nada que pudéssemos ver ou tocar para explicar essa força devastadora. Este é o infame evento de Tunguska. Imagine estar a centenas de quilômetros de distância e, mesmo assim, sentir o impacto como se o chão tremesse sob seus pés. As pessoas relatam ver uma luz intensa, como um segundo sol, seguida por uma onda de calor tão forte que incendeia roupas e cabelos. Janelas quebram, portas são arrancadas dos batentes, e o céu ganha cores surrealmente brilhantes.
Por dias, as noites se tornaram claras como o dia em partes da Europa e da Ásia, graças ao estranho brilho que enchia a atmosfera. Mas o que poderia ter causado essa destruição absurda? Quando, quase 2 décadas depois, em 1927, o explorador russo Leonid Kulik decidiu liderar uma expedição científica para entender o que havia acontecido, ele estava certo de que encontraria uma enorme cratera de impacto. Em vez disso, o que ele encontrou foi um mar de árvores derrubadas, todas apontando para fora de um epicentro invisível, como se uma força inimaginável tivesse explodido acima do solo, varrendo tudo em seu caminho. Os cientistas passaram anos tentando desvendar o mistério. A teoria mais aceita hoje é que um asteroide ou um cometa se desintegrou na atmosfera, explodindo entre 5 a 10 quilômetros acima da superfície terrestre. Mas há um detalhe interessante: não sobrou um único fragmento desse suposto asteroide, apenas a destruição, silenciosa e inexplicável, de milhões de árvores espalhadas como brinquedos de um gigante invisível. Outras teorias começaram a surgir, cada uma mais fantástica que a outra. Alguns sugerem que poderia ter sido uma explosão de gás natural subterrâneo, algo que talvez possa ocorrer de tempos em regiões tão ricas em minerais e gases. Outros, mais ousados, propuseram que poderia ter sido um mini buraco negro que colidiu com a Terra, ou até uma explosão de antimatéria, um fenômeno que até hoje só é teorizado em laboratórios. E é claro, não poderiam faltar as teorias conspiratórias, de visitas extraterrestres que perderam o controle de suas naves a experimentos secretos do governo que deram terrivelmente errado. O fato é que, mesmo com os avanços da ciência, o evento de Tunguska continua a ser um dos maiores mistérios da nossa era. Mas aqui está o que é mais fascinante: os efeitos da explosão não pararam no impacto imediato. Décadas depois, cientistas descobriram que a área teve um crescimento acelerado das árvores e plantas. É como se a força liberada tivesse transformado o solo, alterando o ambiente de maneiras que ainda não conseguimos entender completamente. E mais estranho ainda, algumas plantas e animais da região parecem ter desenvolvido mutações, talvez por conta da intensa radiação que se seguiu à explosão. O evento de Tunguska não é apenas um lembrete do quão vulneráveis somos diante das forças do cosmos. Ele é um chamado constante para que continuemos a explorar, investigar, questionar o que realmente aconteceu naquele fatídico dia de 1908. Será que a Terra guarda segredos tão antigos que nossas mentes modernas ainda não conseguem decifrar? Talvez em algum lugar no futuro a ciência encontre as respostas que tanto procuramos. Mas até lá, Tunguska permanece como uma marca indelével no livro das histórias que desafiam o nosso entendimento, um verdadeiro enigma perdido nas profundezas da Sibéria. A Sibéria é realmente um lugar de segredos e mistérios que desafiam nosso entendimento da história. Desde os denisovanos, que reescreveram parte da nossa evolução, até o Vale da Morte com suas intrigantes estruturas metálicas, e o evento cataclísmico de Tunguska, que deixou cientistas perplexos por décadas. O que essas histórias têm em comum é que todas elas nos lembram do quão vasto e desconhecido é o nosso próprio passado. Talvez ainda haja muito mais a ser descoberto, escondido sob o gelo e o solo congelado da Sibéria. O que mais a ciência poderá desvendar nas próximas décadas? A história da humanidade é um quebra-cabeça que estamos apenas começando a montar. E aí, o que você acha dessas descobertas? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias fascinantes como essa. Até a próxima!